Nosso vídeo hoje é a respeito do recal que a empresa Allergan fez relacionado à retirada de alguns tipos de prótese de silicone. Esses modelos de prótese da Allergan, que são modelos da Natrelle e Inspira, estavam relacionados, associados a um tipo de linfoma do sistema imunológico, um linfoma anaplásico de células gigantes. Vamos entender melhor como que é essa história e por que a empresa fez esse recal. Esse tipo de câncer, é bom frisar que ele não é um câncer de mama, é um câncer do sistema linfático que a paciente pode desenvolver quando apresenta próteses de silicone. Outra coisa muito importante é de destacar que esse tipo de linfoma, um linfoma anaplásico de células gigante, ele acontece na cápsula da prótese. Ou seja, quando a gente vai colocar um implante, o tecido, o corpo, reage formando um tecido cicatricial em volta, que a gente chama normalmente de cápsula. Essa cápsula, normalmente, ela é muito fina, transparente, não causa nenhum sintoma, não produz líquidos e, em alguns casos raros, se identificou que essas pacientes poderiam desenvolver esse tipo específico de linfoma muito raro. Para a gente ter noção assim da estatística, esse linfoma acontece em torno, a chance de uma paciente com prótese ter esse câncer é em torno de 0,003%, que corresponde a mais ou menos uma paciente em 30 mil mulheres com prótese. Se a gente fizer uma analogia com o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama, a chance de uma mulher desenvolver no decorrer da sua vida um câncer de mama é muito maior. Chega a ser em torno de 1 para cada 10 mulheres. Então a gente não indica retirar a mama das mulheres só porque ela tem esse risco aumentado. Então a gente orienta sim a paciente, todas as mulheres, a ter um acompanhamento, normalmente após os 40 anos, com uma investigação anual, com exames de imagem, para a gente ver se existe algum nódulo, algum cisto suspeito e tentar fazer uma detecção precoce. No caso do linfoma, esse risco é muito raro e quando acontece esse câncer do sistema linfático, ele felizmente tem um prognóstico muito bom. A gente consegue ter uma sobrevida maior do que 95%, ou seja, a taxa de cura, de reversão desse câncer é muito alta. Então, as pacientes normalmente perguntam, mas se eu tenho uma prótese da Allergan, é importante eu retirar, Então, o comunicado geral, a gente diz que não há necessidade se a paciente está assintomática, porque não se sabe muito bem se a prótese que está causando isso ou se existe algum outro fator. Os estudos que a gente tem no momento são estudos que não conseguem nos dar essa certeza se o implante causa esse linfoma ou se existe algum outro fator que a gente ainda não sabe explicar. Se a paciente apresenta uma deficiência genética, alguma enzima que causa isso, ou alguma coisa que a medicina nem sabe explicar ainda, Porque o tipo de estudo que é feito, ele é um estudo observacional que não tem como gerar essa certeza diagnóstica. Mas a gente sabe que toda paciente que é sintomática, por exemplo, quais são os sintomas importantes? Uma paciente que tem uma prótese a longo prazo, independente da marca, e tem um aumento exagerado da sua mama por um motivo inexplicável. Essa paciente precisa sim procurar o seu médico para fazer uma investigação complementar para ver se esse líquido pode conter células malignas ou não e, de repente, fazer um exame acessório com uma biópsia para ver se existe células cancerígenas naquela cápsula. Se for diagnosticado o câncer, esse linfoma, na cápsula, aí sim existe uma indicação médica de retirar a prótese e essa cápsula e felizmente a taxa de sucesso quando diagnosticado precocemente é muito boa, muito alta.
Então, com o recal da empresa Allergan, com esse tipo específico de prótese, houve uma confusão. As pacientes muitas vezes entenderam que precisavam tirar os seus implantes. Na verdade, o recal da empresa é para os implantes desse tipo que apresentam uma textura específica, uma camada externa com biocel, que não foram ainda utilizados, ou seja, estão em posse de alguns médicos, alguns hospitais, porque compraram e vão usar naquelas pacientes. Então, a empresa resolveu retirar do mercado esses implantes que ainda não foram utilizados por causa dessa dúvida. A gente ainda não tem essa certeza do que está acontecendo. Então, foi uma questão de prudência, né? A empresa emitiu um comunicado, então, aos médicos, aos pacientes, informando sobre o que é esse linfoma, assim como a Sociedade de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica comunicou os seus médicos, esclarecendo justamente o que a gente comentou, que as pacientes assintomáticas que apresentam a prótese da Allergan, desse tipo específico de textura, que é a Natrelle, não precisam se preocupar desde que não apresentam nenhum quadro sintomático, seja dor, desconforto ou aumento súbito da sua mama. Sim, é importante que a paciente saiba qual a marca de prótese que ela tenha e também fazer um segmento recomendado, que a gente normalmente utiliza a recomendação antes dos 40 anos de fazer um exame de imagem a cada 2 anos e depois dos 40 anual, como qualquer mulher que tem o seu acompanhamento pré-câncer para mama. Uma dúvida frequente das pacientes é se o silicone pode esconder o câncer de mama. Como o silicone é colocado normalmente atrás da glândula ou atrás ainda da musculatura da região do tórax, a prótese não interfere em nada no exame de acompanhamento de uma mulher normal num pós-operatório de silicone. Então ela deve seguir normalmente o seu pré-câncer. Como dito anteriormente, depois dos 40, fazer o seu exame anual. As pacientes que têm prótese, a gente recomenda fazer, na verdade, não para pré-câncer, mas sim para acompanhar se o implante está legal, se está perfeito, se não tem nenhum rompimento e se está tudo ok com o pós-operatório. Quando aparece algum nódulo nesses exames, o médico vai ver esse exame e ver se esse nódulo tem característica de benignidade ou se ele apresenta aspectos que podem sugerir uma biópsia, né, para descartar a possibilidade de um câncer de mama. A prótese, como a gente vê em diversos estudos, não causa câncer de mama. Tem sim esse câncer associado com a cápsula, né, que é uma cicatriz, é um linfoma, uma associação de uma resposta da paciente em relação àquela cicatriz, mas não é um câncer de mama. O câncer de mama não tem relação. Até porque a gente utiliza hoje em dia próteses de silicone para reconstruir uma mama que se tirou porque tem um câncer de mama. Então a gente faz uma retirada e se faz depois a reconstrução, muitas vezes utilizando o implante. Se fosse causa, não teria sentido utilizar prótese para formar um novo câncer. Bom, aparecendo um nódulo, a gente precisa sim investigar, como dito anteriormente. Muitas vezes se faz uma biópsia guiada por ecografia, então com o aparelho de ecografia, o médico consegue ter a certeza que vai fazer a biópsia diretamente no nódulo e não tem o risco de perfurar a prótese. Com isso, a gente coleta um material e encaminha ao anátomo patológico para ver se existe células malignas ou não naquelas calcificações, naquele nódulo, naquele cisto que cresceu. Então, toda alteração de um exame anual de um ano para o outro precisa ser sim investigado. É bom lembrar que é importante o segmento à paciente que colocou prótese. Então não abandone o seu médico, siga o acompanhamento anual, faça os seus exames e assim que tiver uma detecção de um nódulo, procure o seu médico imediatamente.